Nikola Tesla nasceu em 10 de julho de 1856 na aldeia de Smiljan, uma pequena aldeia aninhada na região montanhosa de Lika, no que era então o Império Austríaco, hoje a Croácia. A família Tesla era de origem sérvia. O seu pai, Milutin Tesla, era um padre ortodoxo. A sua mãe, Juka Mandić, era uma mulher engenhosa e inteligente. Embora não tivesse educação formal, era conhecida pela sua aptidão para a mecânica e pela capacidade de inventar utensílios domésticos, quase como uma espécie de MacGyver da época. A educação de Tesla foi marcada por influências religiosas e intelectuais. A posição do pai na igreja expôs Tesla a uma vida de contemplação e orientação espiritual. Já a engenhosidade e as habilidades práticas da mãe incutiram-lhe um fascínio pela mecânica e pelo funcionamento do mundo. Esta combinação única de influências moldaria a visão de mundo de Tesla e a sua abordagem à investigação científica. Ele falava frequentemente de visões vívidas e intensos flashes de inspiração em meio à beleza natural da sua casa de infância. Estas experiências geraram nele uma profunda ligação com a natureza e uma grande apreciação pelo poder e mistério do universo. Crescendo num ambiente rural, Tesla desenvolveu uma forte ética de trabalho e um sentido de engenho. Era conhecido por passar horas a mexer em engenhocas e a experimentar com máquinas simples. A sua curiosidade inata e a sua busca incessante pelo conhecimento eram evidentes desde pequeno, prenunciando as inovações revolucionárias que viriam a definir a sua vida. As habilidades excepcionais de Tesla começaram a manifestar-se muito cedo. Ele possuía uma memória fotográfica, o que lhe permitia absorver informação e recordá-la com uma precisão notável. Esta memória extraordinária foi muito útil ao longo da sua vida, possibilitando-lhe dominar conceitos científicos complexos e reter vastas quantidades de conhecimento técnico. Para além da sua memória impressionante, Tesla demonstrava uma capacidade invulgar de visualizar sistemas complexos na sua mente. Ele conseguia construir e desconstruir máquinas mentalmente, trabalhando em projetos e identificando potenciais falhas sem nunca escrever nada no papel. Esta notável capacidade de raciocínio e simulação mental tornou-se uma marca registrada do seu processo inventivo, permitindo-lhe conceber e aprimorar as suas ideias com uma clareza surpreendente. Existe a história de como ele aproveitou a força dos escaravelhos para criar uma máquina voadora em miniatura. Outra história relata como ele idealizou uma forma de pescar usando um sistema complexo de anzóis e linhas, demonstrando a sua engenhosidade e capacidade de improviso. Estas primeiras demonstrações de engenho prenunciavam o potencial extraordinário que residia no jovem Tesla. A sua curiosidade insaciável, aliada às suas capacidades mentais excepcionais, prepararam o cenário para uma vida dedicada a desafiar os limites da ciência e da tecnologia. A sua mente, moldada para a inovação, iria iluminar o mundo com as suas descobertas revolucionárias. A educação formal de Tesla começou aos 7 anos, quando se matriculou na escola primária em Smiljan. Destacou-se nos estudos, ultrapassando rapidamente os seus colegas em matemática e ciências. Os seus professores, reconhecendo as suas capacidades excepcionais, incentivaram-no a prosseguir os estudos. Os pais de Tesla, mesmo com recursos modestos, apoiaram as suas aspirações acadêmicas, cientes da sua sede de conhecimento. Em 1870, Tesla mudou-se para a cidade de Karlovac para frequentar o Ginásio Real Superior. Esta prestigiada escola secundária proporcionou-lhe um currículo rigoroso em matemática, física e alemão. Foi durante este período que o fascínio de Tesla pela eletricidade começou a desenvolver-se. Ele ficou impressionado com esta força misteriosa, ansioso por desvendar os seus segredos e aproveitar o seu potencial, tal como um Fernando Pessoa da ciência. Após concluir o ginásio em 1873, Tesla enfrentou um período de incerteza.
desejava seguir uma carreira em engenharia, mas o seu pai, um homem de profunda convicção religiosa, esperava que o filho seguisse os seus passos e se juntasse ao sacerdócio. No entanto, o destino interveio quando Tesla contraiu cólera, uma doença potencialmente fatal. Durante a sua doença, o pai de Tesla, desesperado para ver o filho recuperar, prometeu-lhe que o deixaria estudar engenharia se ele sobrevivesse. A recuperação de Tesla marcou um ponto de viragem na sua vida. Cumprindo a sua palavra, o seu pai apoiou a sua decisão de seguir a sua paixão pela ciência. Em 1875, Tesla matriculou-se na Politécnica Austríaca em Graz, Áustria, uma das mais prestigiadas instituições técnicas da Europa, para estudar engenharia elétrica, à semelhança de alguém que hoje escolheria o IST em Lisboa para se formar. O tempo de Tesla na Politécnica Austríaca foi marcado por brilho acadêmico e dificuldades pessoais. Ele prosperou em um ambiente intelectualmente estimulante, imergindo nos estudos e destacando-se nas disciplinas. Seus professores, reconhecendo suas capacidades excepcionais, frequentemente comentavam sua inteligência aguçada e sua compreensão intuitiva de princípios complexos de engenharia. Imaginem Tesla, a cabeça no ar, tal como Fernando Pessoa, mas em vez de poesia, sonhando com circuitos. No entanto, a intensa dedicação de Tesla aos estudos teve seu preço. Ele frequentemente se levava ao limite, estudando até tarde da noite e negligenciando sua saúde física. Também enfrentou dificuldades financeiras, lutando para sobreviver e dependendo da generosidade da família e amigos para financiar seus estudos. Apesar desses desafios, Tesla perseverou, impulsionado por uma paixão inabalável pela engenharia e pelo desejo de deixar sua marca no mundo. Interessou-se particularmente pela área da corrente alternada, ou AC, uma área que ainda estava na sua infância na época. Tesla acreditava que a eletricidade AC detinha a chave para resolver muitas das limitações da corrente contínua, ou DC, a tecnologia predominante na época. Era um visionário, tal como Almada Negreiros, desafiando as convenções. Contudo, as ideias de Tesla sobre a eletricidade AC foram recebidas com ceticismo por alguns de seus professores, que favoreciam a tecnologia DC mais estabelecida. Sem se deixar abalar, Tesla continuou sua pesquisa, convencido de que a eletricidade AC era a chave para um sistema elétrico mais eficiente e versátil. Teve a força de vontade de um Eusébio a defender sua visão. Em 1881, após 3 anos na Politécnica Austríaca, Tesla deixou a instituição sem se formar. As razões para sua saída permanecem incertas, com alguns relatos sugerindo dificuldades acadêmicas relacionadas com suas ideias pouco ortodoxas e outros citando restrições financeiras. Apesar de sua saída abrupta, o tempo de Tesla na Politécnica Austríaca teve um profundo impacto no seu desenvolvimento intelectual, lançando as bases para seu futuro trabalho inovador no campo da engenharia elétrica. À medida que Tesla se aprofundava no mundo da engenharia elétrica, na Edison Machine Works, a sua convicção na superioridade da corrente alternada, CA, tornava-se cada vez mais forte. Ele via a CA como a chave para desbloquear todo o potencial da eletricidade, para criar uma rede elétrica mais eficiente e de longo alcance, capaz de alimentar casas e indústrias a grandes distâncias, tal como ligar Lisboa ao Porto. No entanto, o entusiasmo de Tesla pela CA deparou-se com a resistência de Edison, que se mantinha firme no seu compromisso com a corrente contínua, CC, a tecnologia sobre a qual havia construído a sua reputação e fortuna. Edison, fortemente investido nos seus sistemas de CC, via a CA como uma ameaça direta aos seus interesses comerciais e um desafio ao seu legado como pioneiro da iluminação elétrica.
desprezou as ideias de Tesla sobre a CA, considerando-as impraticáveis e até perigosas, e desencorajou ativamente Tesla de prosseguir a sua pesquisa nesta área. A oposição de Edison não provinha apenas de considerações financeiras, mas também de uma diferença fundamental na filosofia de engenharia. Edison, um inventor pragmático focado em soluções práticas, um verdadeiro fazedor, como se diz na nossa terra, privilegiava a simplicidade e familiaridade dos sistemas de CC, enquanto Tesla, um visionário com uma inclinação mais teórica, via o maior potencial da CA para transformar o mundo. A crescente tensão entre Tesla e Edison sobre o futuro da tecnologia elétrica criou uma ruptura entre os dois inventores. A sua relação, antes cordial, ficou tensa devido às suas visões conflitantes. Tesla, frustrado com a relutância de Edison em abraçar a CA, sentia-se cada vez mais sufocado na Edison Machine Works, com a sua criatividade limitada pelo foco da empresa na tecnologia CC. Ansiava pela liberdade de perseguir as suas próprias ideias, de provar ao mundo o poder transformador da corrente alternada. Apesar da crescente discórdia, Tesla continuou a trabalhar diligentemente na Edison Machine Works, cumprindo as suas responsabilidades e demonstrando a sua lealdade à empresa. Contudo, não conseguia livrar-se da sensação de que estava destinado a coisas maiores, que o seu verdadeiro potencial como inventor residia para lá dos limites do império de CC de Edison. Sabia que, eventualmente, teria de seguir o seu próprio caminho, trilhar o seu próprio percurso no mundo da engenharia elétrica, mesmo que isso significasse desafiar os próprios fundamentos da indústria a qual havia trabalhado arduamente para se juntar. A ruptura final entre Tesla e Edison aconteceu em 1886, um ano crucial que marcaria um ponto de viragem na história da tecnologia elétrica. A discordância fundamental sobre o futuro da eletricidade separou Tesla e Edison. Tesla, ofendido pela alegada traição de Edison, demitiu-se. Determinado, ele provou o valor da corrente alternada. Tesla revolucionou a forma como alimentamos o nosso mundo. No final do século XIX, a Guerra das Correntes moldou o futuro da eletricidade. Edison defendia a corrente contínua, enquanto Tesla promovia a corrente alternada. A CA de Tesla permitia transmissão eficiente a longas distâncias, superando as limitações da CC de Edison. Edison tentou desacreditar a CA, mas Tesla provou sua superioridade. A vitória de Tesla estabeleceu a CA como padrão, moldando o mundo moderno. A Guerra das Correntes não era apenas um debate científico. Era uma batalha travada nas salas de reuniões de poderosas empresas e no tribunal da opinião pública. Liderando a carga pela corrente contínua, ou DC, estava Thomas Edison, um empresário astuto e um mestre da autopromoção. Edison tinha habilmente cultivado a sua imagem como o maior inventor da América, o feiticeiro de Menlo Park, e usou a sua fama e influência para promover a corrente contínua como a forma mais segura e fiável de eletricidade. O principal aliado de Edison na Guerra das Correntes foi J.P. Morgan, um financiador implacável com um olho atento para negócios lucrativos. Morgan, reconhecendo o potencial do sistema de iluminação elétrica de Edison para revolucionar a vida urbana, tinha investido fortemente na empresa de Edison, tornando-se um acionista importante e uma força poderosa por trás do impulso pela corrente contínua. Com o apoio financeiro de Morgan e a promoção implacável de Edison, o lado da corrente contínua parecia ter vantagem nos primeiros dias da Guerra das Correntes. Do lado da corrente alternada, ou AC, estavam Nikola Tesla, um inventor brilhante mas menos experiente comercialmente, e George Westinghouse, um industrial e empresário que reconheceu o potencial transformador dos sistemas de corrente alternada de Tesla. Westinghouse, tendo feito fortuna nas indústrias ferroviária e de gás natural, estava ansioso por entrar no campo emergente da tecnologia elétrica.
Ele viu nas invenções de corrente alternada de Tesla uma oportunidade para desafiar o domínio de Edison e criar uma rede elétrica mais eficiente e de longo alcance. A aposta de Westinghouse na tecnologia de corrente alternada de Tesla provou ser uma decisão empresarial inteligente e um ponto de viragem crucial na Guerra das Correntes. Em 1888, Westinghouse adquiriu os direitos exclusivos das patentes de Tesla para o motor e transformador de corrente alternada, dando-lhe uma vantagem tecnológica sobre os sistemas de corrente contínua de Edison. Com a capacidade de produção de Westinghouse e as invenções inovadoras de Tesla, o lado da corrente alternada estava pronto para desafiar o controle de Edison sobre a indústria elétrica e trazer os benefícios da corrente alternada para o mundo. A Guerra das Correntes não foi apenas uma batalha travada com inovação tecnológica, ela também descambou numa guerra de propaganda amarga e muitas vezes inescrupulosa, com ambos os lados recorrendo ao alarmismo e à desinformação para influenciar a opinião pública. Edison, percebendo que os méritos técnicos da corrente alternada representavam uma séria ameaça ao seu império de corrente contínua, recorreu a uma campanha destinada a desacreditar a corrente alternada como uma força perigosa e mortal. A campanha de desinformação de Edison concentrou-se em explorar os medos do público sobre os perigos da eletricidade, um fenômeno relativamente novo e pouco compreendido na época. Ele e os seus aliados espalharam histórias de acidentes horríveis, alegadamente causados por corrente alternada, pintando um quadro desta como uma força incontrolável e letal, capaz de eletrocutar instantaneamente vítimas inocentes. Para melhor ilustrar o seu ponto de vista, Edison e os seus associados eletrocutaram publicamente animais, incluindo cães e até mesmo um elefante de circo chamado Topsy, usando corrente alternada, exibindo o seu suposto poder letal. Tesla, chocado com as táticas de Edison e determinado a demonstrar a segurança e controlabilidade da corrente alternada, respondeu com demonstrações públicas próprias. Numa famosa demonstração de espetáculo e ousadia científica, Tesla frequentemente passava a corrente alternada de alta voltagem pelo seu próprio corpo para iluminar lâmpadas, demonstrando que a corrente alternada, quando manuseada adequadamente, não representava ameaça à vida humana. Ele argumentava que os perigos da eletricidade não estavam no tipo de corrente utilizada, mas sim na negligência e descuido daqueles que a manuseavam. Apesar das tentativas de Edison de demonizar a corrente alternada, os esforços de Westinghouse e Tesla para educar o público sobre os seus benefícios começaram a ganhar força. As pessoas eram atraídas pela promessa de uma rede elétrica mais eficiente e de longo alcance, uma rede que pudesse levar os benefícios da eletricidade a casas e empresas muito além do alcance dos sistemas limitados de corrente contínua de Edison. A maré da opinião pública estava lentamente a virar a favor da corrente alternada, preparando o cenário para um confronto decisivo que determinaria o futuro da tecnologia elétrica. O momento crucial da Guerra das Correntes chegou em 1893, com a muito aguardada Exposição Mundial de Chicago. A exposição, uma celebração da engenhosidade e progresso, oferecia um palco grandioso para Edison e Westinghouse mostrarem os seus respectivos sistemas elétricos ao mundo. Westinghouse, sentindo a oportunidade de fazer uma demonstração arrojada, apresentou uma proposta para iluminar a exposição com corrente alternada, bem mais barata que a proposta de Edison com corrente contínua. Os organizadores, impressionados com a proposta de Westinghouse e reconhecendo a potencial poupança, aceitam sua proposta, um duro golpe para Edison e os seus interesses na corrente contínua. A decisão causou ondas de choque na indústria elétrica, sinalizando uma mudança no equilíbrio de poder do império estabelecido de Edison para a emergente rede de corrente alternada de Westinghouse. Edison, furioso com a perda do contrato, retaliou proibindo Westinghouse de usar as suas lâmpadas incandescentes recém-inventadas, obrigando Westinghouse a desenvolver o seu próprio sistema de iluminação, menos eficiente, para a exposição.
Apesar deste contratempo com as lâmpadas, Westinghouse e Tesla aproveitaram a oportunidade da exposição para mostrar o poder transformador da corrente alternada. Dia 1º de maio de 1893, o presidente Grover Cleveland carregou num interruptor, iluminando instantaneamente o recinto da exposição com mais de 90.000 lâmpadas incandescentes, alimentadas pelo sistema de corrente alternada da Westinghouse. O espetáculo foi de cortar a respiração, um deslumbrante show de magia elétrica que cativou milhões de visitantes de todo o mundo, tal como a nossa Expo 98, mas em versão século XIX. O sucesso do sistema de corrente alternada na exposição, juntamente com a sua relação custo-benefício e eficiência, silenciou muitos dos críticos e consolidou o seu lugar como o futuro da tecnologia elétrica. A exposição marcou um ponto de viragem na Guerra das Correntes, uma vitória decisiva para Westinghouse e Tesla, e uma prova do poder transformador da corrente alternada. A bobina de Tesla, uma invenção icônica de Nikola Tesla, gera eletricidade de alta voltagem e alta frequência. Este dispositivo é conhecido pelas suas descargas elétricas espetaculares e aplicações em rádio, imagiologia médica e aquecimento industrial. A bobina de Tesla continua a cativar o público em museus e demonstrações educativas. Nikola Tesla imaginava um mundo onde a energia e a informação pudessem ser transmitidas sem fios. Este sonho visionário tornou-se realidade com as tecnologias sem fio permeando a vida moderna. Desde as ondas de rádio até os sinais Wi-Fi, o sonho de Tesla concretizou-se. A visão de Tesla continua a inspirar novas formas de transmissão de energia sem fio. Enquanto a bobina de Tesla e a transmissão sem fios costumam roubar a cena quando se fala das invenções de Tesla, é o motor de indução que se destaca como talvez a sua contribuição mais significativa para a tecnologia moderna. Esta invenção revolucionária, alimentada por campos magnéticos rotativos em vez de ligações elétricas diretas, forma a espinha dorsal de inúmeros processos industriais, alimentando tudo, desde fábricas e bombas a eletrodomésticos. A simplicidade, fiabilidade e eficiência do motor de indução tornaram-no o burro de carga do mundo elétrico, alimentando silenciosa e confiavelmente as nossas indústrias e casas há mais de um século. A jornada de Tesla para desenvolver o motor de indução começou com o seu fascínio pela corrente alternada, ou AC, e a sua capacidade de criar campos magnéticos rotativos. Ele percebeu que, ao utilizar esses campos rotativos, podia induzir uma corrente num condutor próximo sem qualquer ligação elétrica direta, eliminando a necessidade de escovas e comutadores usados nos motores tradicionais de corrente contínua. Este avanço de Tesla sobre o eletromagnetismo levou ao desenvolvimento do motor de indução AC em 1887, uma invenção revolucionária que transformaria a paisagem elétrica. O motor de indução funciona segundo o princípio da indução eletromagnética. Consiste em duas partes principais: um estator estacionário, que contém bobinas de fio que geram o campo magnético rotativo, e um rotor, tipicamente um conjunto de condutores em forma de gaiola de esquilo, colocado dentro do estator. Quando a corrente alternada flui através das bobinas do estator, cria um campo magnético rotativo que atravessa os condutores do rotor. Isto induz uma corrente nos condutores do rotor, criando um campo magnético que interage com o campo rotativo do estator, fazendo o rotor girar. A beleza do motor de indução reside na sua simplicidade e elegância. Não tem escovas nem comutadores, que são propensos ao desgaste, tornando-o altamente confiável e de baixa manutenção. É também altamente eficiente, convertendo uma grande porcentagem de energia elétrica em energia mecânica. Estas características tornaram o motor de indução o motor de eleição para uma vasta gama de aplicações, desde máquinas industriais e bombas a eletrodomésticos como frigoríficos, máquinas de lavar roupa e ventoinhas.
Embora Nikola Tesla seja mais conhecido pelo seu trabalho revolucionário em corrente alternada, transmissão sem fios e o motor de indução, o seu espírito inventivo estendeu-se a uma vasta gama de campos, resultando em um portfólio diversificado de patentes e inovações, algumas mais conhecidas do que outras. Estas invenções menos conhecidas, embora muitas vezes ofuscadas pelas suas conquistas mais famosas, fornecem mais detalhes sobre a curiosidade ilimitada de Tesla, a sua busca incessante pelo avanço tecnológico e a sua crença inabalável no poder da engenhosidade humana para moldar o futuro. Pensem no que seria hoje termos tecnologia para carros voadores, como nos filmes de ficção científica que vemos. Uma dessas invenções é a turbina Tesla, uma turbina sem pás que utiliza o princípio da sucção da camada limite para extrair energia de um fluxo de fluido. Ao contrário das turbinas tradicionais que dependem de pás para captar energia, a turbina Tesla emprega uma série de discos próximos uns dos outros, montados em um eixo. O fluido, seja água, vapor ou gás, é injetado tangencialmente na turbina, criando um fluxo em espiral que interage com os discos, fazendo-os girar e transferir energia para o eixo. Imaginem a força da água das nossas barragens sendo aproveitada desta forma. A turbina Tesla, embora não tão amplamente adotada como as suas outras invenções, oferece várias vantagens sobre as turbinas convencionais, particularmente na sua simplicidade, eficiência a altas velocidades e capacidade de lidar com fluidos com alta viscosidade ou partículas abrasivas. Estas características tornam-na adequada para aplicações como geração de energia geotérmica, sistemas de energia termosolar e até bombas de sangue para dispositivos médicos. Quem sabe, talvez um dia esta tecnologia esteja nos nossos hospitais, em Lisboa e por todo o país. Outra invenção menos conhecida, mas intrigante, de Tesla é o seu conceito para uma câmara de pensamentos, um dispositivo que ele acreditava que poderia capturar e gravar pensamentos humanos. Tesla, fascinado pelo funcionamento da mente humana, teorizou que os pensamentos produziam impulsos elétricos no cérebro que poderiam ser detectados e gravados. Imaginem uma máquina capaz de ler os nossos pensamentos como se lêssemos um livro. Embora o seu conceito para uma câmara de pensamentos permaneça em grande parte teórico, reflete a sua natureza visionária e a sua vontade de explorar os limites da ciência e tecnologia, aventurando-se mesmo no reino do aparentemente impossível. As invenções menos conhecidas de Tesla, embora frequentemente ignoradas, fornecem uma imagem mais completa do seu gênio inventivo, revelando uma mente que procurava constantemente ultrapassar os limites do possível. O seu portfólio diversificado de patentes e inovações que vão do prático ao aparentemente fantástico. Nikola Tesla, o inventor visionário que iluminou o mundo com seu sistema de corrente alternada, viu sua sorte mudar drasticamente nos últimos anos de sua vida. O homem que outrora convivia com titãs da indústria, viu-se cada vez mais isolado, enfrentando dificuldades financeiras. Tesla tomou decisões que o assombrariam nos seus últimos anos, como renunciar aos royalties da Westinghouse. Sua busca por grandes invenções frequentemente o cegava para as realidades do mercado. O outrora célebre inventor, agora visto como um sonhador excêntrico, enfrentava ceticismo e ridículo. A genialidade de Nikola Tesla como inventor estava muitas vezes ligada a uma personalidade complexa e pouco convencional. À medida que Tesla envelhecia, as suas excentricidades tornaram-se mais pronunciadas, contribuindo para o seu crescente isolamento. Uma das excentricidades mais conhecidas de Tesla era a sua obsessão com o número 3. Ele exigia 18 guardanapos em cada refeição, refletindo um fascínio pela ordem e simetria. Tesla era um germofóbico conhecido, lavando as mãos obsessivamente. Ele recusava apertar mãos e era vegetariano, subsistindo com uma dieta de leite, pão
e vegetais. As excentricidades de Tesla influenciavam também as suas crenças científicas, como comunicar com extraterrestres. Ele desenvolveu uma arma de raios da morte e queria aproveitar a energia dos raios cósmicos. Algumas ideias foram exploradas mais tarde, mas outras foram ridicularizadas. A personalidade de Tesla, embora contribuindo para o seu gênio, também o alienou de colaboradores e apoiantes. Nikola Tesla, apesar de suas invenções revolucionárias, viveu uma vida marcada por uma profunda solidão. Seu foco obsessivo no trabalho e seus hábitos pouco convencionais ergueram barreiras entre ele e os outros. Tesla nunca se casou e acreditava que o celibato aumentava sua criatividade científica. Ele priorizou suas atividades intelectuais acima de tudo, muitas vezes em detrimento de sua vida pessoal. A natureza solitária de Tesla foi exacerbada por sua tendência de trabalhar longas horas isolado. Ele preferia a companhia de suas invenções e a linguagem silenciosa da matemática. O fardo do gênio visionário de Tesla também contribuiu para seu isolamento. Sua capacidade de ver muito além dos horizontes tecnológicos de seu tempo diferenciava-o de seus pares. Viajava décadas à frente, como um moderno navegador a descobrir novos mundos. A vida solitária de Tesla foi um testemunho de sua dedicação inabalável ao seu trabalho. Ele sacrificou a felicidade pessoal pelo progresso científico, impulsionado pela crença em um futuro melhor para a humanidade. Embora o preço de sua genialidade tenha sido alto, seu legado como inventor visionário continua a inspirar. A história de vida de Tesla é uma lembrança dos sacrifícios feitos na busca do conhecimento. Suas contribuições para a tecnologia elétrica continuam a ser a pedra angular da ciência moderna. Sem ele, não teríamos as nossas iluminações de Natal no Chiado. O gênio e a dedicação de Tesla deixaram uma marca na história. Para além das suas excentricidades e da busca incessante pelo conhecimento, Tesla possuía uma surpreendente fonte de compaixão, especialmente pelos pombos. Em Nova York, estas aves tornaram-se suas companheiras constantes, oferecendo-lhe conforto e uma ligação ao mundo natural. O fascínio de Tesla pelos pombos floresceu numa verdadeira obsessão em Nova York. Era frequente encontrá-lo nos parques da cidade, como o Central Park, a espalhar sementes e a observar bandos de pombos. Resgatava pombos feridos, cuidando deles no seu quarto de hotel, como se fossem autênticos passarinhos. Um pombo branco em particular conquistou o coração de Tesla mais do que qualquer outro. Ele afirmava que este pombo especial o visitava regularmente e o seu arrulho era uma fonte de conforto. Tesla confessou o seu amor por esta ave, descrevendo-a como a alegria da sua vida, quase como um fado que o acompanhava. O apego de Tesla aos pombos revela um lado mais terno e compassivo do inventor. A sua afinidade com os pombos refletia a sua profunda apreciação pelas maravilhas do mundo natural, tal como um poeta português a admirar a Serra da Estrela. Nestes humildes pássaros, ele encontrava consolo e uma lembrança da beleza para lá do seu laboratório. As interações de Tesla com os pombos oferecem-nos um vislumbre da alma de um homem que ansiava por ligação. Durante décadas após a sua morte, o nome de Nikola Tesla permaneceu relativamente obscuro. As suas contribuições para a corrente alternada e tecnologia sem fios foram reconhecidas pelos historiadores. No entanto, a segunda metade do século XX testemunhou um ressurgimento notável do interesse pela vida e obra de Tesla. Vários fatores contribuíram para a ascensão póstuma de Tesla à fama. A crescente conscientização das limitações dos combustíveis fósseis e o interesse em fontes de energia renováveis destacaram o trabalho visionário de Tesla. A ascensão da internet e das tecnologias sem fios trouxe renovada atenção ao seu trabalho pioneiro. A imagem de Tesla começou a aparecer em diversos contextos, abraçada por uma geração fascinada pelo seu gênio excêntrico.
O seu nome batizou escolas, ruas e até uma empresa de carros elétricos de ponta. O ressurgimento do interesse pela vida e obra de Tesla não se limitou à cultura popular. Historiadores e biógrafos revisitaram a sua história, lançando nova luz sobre as suas realizações. Documentários e programas de televisão exploraram a sua vida e obra, apresentando-o a um público mais vasto. As ideias de Tesla, outrora descartadas, foram reexaminadas, revelando uma mente à frente do seu tempo. O legado de Tesla como ícone cultural continua a crescer, inspirando as gerações futuras. O crescente reconhecimento das contribuições de Nikola Tesla manifestou-se de inúmeras maneiras. Memoriais, museus e a atribuição do seu nome a ruas, escolas e até a uma unidade de medida honram o seu legado. Em Belgrado, na Sérvia, o Museu Nikola Tesla ergue-se como um testemunho da sua vida e obra. O museu alberga uma vasta coleção de seus pertences pessoais, invenções e trabalhos científicos. Adjacente ao museu, encontra-se um monumento a Tesla, uma estátua de bronze que o retrata em profunda reflexão. Para além da Sérvia, o legado de Tesla é homenageado em vários outros locais. Nos Estados Unidos, o nome de Tesla figura em ruas, escolas e até em um laboratório nacional. O Tesla Science Center em Wardenclyffe visa preservar o seu legado e inspirar as gerações futuras. O centro planeja acolher um museu, um centro educacional e um laboratório em funcionamento. A adoção do Tesla como unidade SI de densidade de fluxo magnético é uma homenagem duradoura à sua genialidade. Esta honra reconhece as suas contribuições fundamentais para o eletromagnetismo. A unidade Tesla garante que o nome de Tesla estará para sempre ligado às forças que moldam o nosso universo. O legado de Nikola Tesla vai muito além das estátuas, museus e unidades de medida que levam o seu nome. O seu verdadeiro legado reside nas tecnologias transformadoras que ele foi pioneiro. Desde o sistema elétrico de corrente alternada, CA, até as tecnologias sem fio, as marcas de Tesla são evidentes na vida moderna. A contribuição mais duradoura de Tesla é o sistema elétrico de corrente alternada, que revolucionou a geração e distribuição de energia. A sua invenção do motor de indução, CA, abriu caminho para a eletrificação da indústria. Hoje, a energia CA alimenta tudo, desde fábricas a eletrodomésticos. Imaginem a sua casa sem ela. O trabalho pioneiro de Tesla em rádio e comunicação sem fio lançou as bases para as tecnologias modernas. As suas experiências prenunciaram o desenvolvimento do rádio, da televisão, do Wi-Fi e de outras tecnologias sem fio, coisas que usamos todos os dias, como quando vemos um vídeo no YouTube. A influência de Tesla também pode ser vista na robótica, no controle remoto e na automação. As suas explorações de eletricidade de alta frequência e alta tensão lançaram as bases para inovações em vários campos. Imaginem o que ele teria achado dos nossos carros elétricos modernos. Os sonhos visionários de Tesla de aproveitar a energia do Sol e da Terra continuam a inspirar pesquisadores. As suas contribuições para as fontes de energia sustentáveis permanecem relevantes face às mudanças climáticas, um tema tão importante nos dias de hoje. O legado de Tesla é um testemunho do impacto duradouro do seu trabalho inovador. Pensem nisso da próxima vez que ligarem a sua televisão ou usarem o seu telemóvel. A imagem de Nikola Tesla passou por uma transformação notável na cultura popular. A sua figura, frequentemente retratada com um toque de misticismo de cientista louco, tem aparecido em todo o lado, desde t-shirts a canecas, passando por grafites em Lisboa. O ressurgimento de Tesla na cultura popular pode ser atribuído à sua história de vida fascinante. A sua rivalidade com Thomas Edison tornou-se lendária, tipo Eusébio contra Cruyff, mas na ciência. As invenções de Tesla cativaram a imaginação de cineastas, escritores e artistas. A bobina de Tesla, por exemplo,
tornou-se um símbolo visual de ciência maluca, quase como um ícone pop. As ideias de Tesla sobre transmissão de energia sem fios e comunicação com extraterrestres alimentaram histórias imaginativas. Imaginem, comunicar com alguém em Marte, como se fosse uma chamada para o porto. A imagem e as ideias de Tesla foram adotadas por várias subculturas e movimentos. Ambientalistas, entusiastas da tecnologia e futuristas, todos encontraram inspiração nas suas previsões visionárias, como se Tesla fosse uma espécie de Nostradamus da tecnologia. O legado de Tesla continua a inspirar, lembrando-nos do poder do pensamento não convencional, de pensar fora da caixa, como se costuma dizer. Quer saber mais? Inscreva-se no nosso canal e descubra a fundo este fato histórico e muitos outros.